A polícia começa a investigar o caso de uma mulher encontrada morta em um apartamento incendiado em Lusiânia. Danilo Moreira. O caso já está com um grupo de investigação de homicídios aqui de Lusiânia. A polícia não descarta nenhuma hipótese sobre o que pode ter acontecido com a Yolanda. Daqui a pouco, todos os detalhes. E um homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Itajá, no sudoeste do estado. Ele estava transportando a super maconha e sabe onde esse entorpecente estava escondido? O Arildo Palermo conta agora pra gente. Pois é, Tiago, 10 quilos da super maconha, também conhecida como skunk, sendo transportados dentro dos pneus de um carro. A droga que saiu do Paraguai tinha Goiânia como destino. Daqui a pouco a gente volta contando como funcionou essa operação e a prisão desse homem. Cada uma em Arildo, até daqui a pouco então. 3 ônibus que faziam o transporte clandestino de passageiros foram apreendidos na BR-050 lá em Catalão. Esse é o destaque da Aline Braga. Pois é, Tiago, os fiscais da NTT disseram que esses veículos não tinham nenhuma condição de tráfego. 60 passageiros estavam nos carros que saíram de Brasília com destino a São Paulo. Uma tremenda irresponsabilidade, hein, Aline? E na participação do telespectador, depois de um mês que um caminhão caiu em um córrego na zona rural de Caiapônia por causa das péssimas condições da ponte, nada mudou por lá. A gente, claro, vai falar desse assunto ao vivo. E depois de 4 meses, Pirenópolis se abre amanhã para os turistas. Vamos mostrar como está a expectativa lá na cidade. O Hospital de Campanha de Itumbiara, no sul do estado, está com mais de 100 vagas de emprego. São vagas para diversos setores. Para algumas não precisa ter experiência. O salário varia de R$ 1.500 a R$ 3.400. A previsão é de que as contratações comecem nessa e na próxima semana. Bem legal. É agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 12:04. A Polícia Civil aguarda os laudos do IML que vão confirmar as causas da morte de uma mulher lá em Lusiânia. O corpo dela foi encontrado carbonizado depois de um incêndio em um apartamento. O Danilo Moreira está acompanhando esse caso desde ontem e tem agora as atualizações para a gente. Danilo, eu quero começar te perguntando como estão as investigações. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o J1. Essa investigação já está com um grupo de investigação de homicídios aqui de Lusiânia. O corpo foi encaminhado ao IML e, inclusive, já foi liberado. A família conseguiu a liberação do corpo na noite desta quarta-feira. Inclusive, já está sendo encaminhado para a cidade de Coribe, que fica no interior da Bahia, onde deve ser velado e enterrado. A polícia, Tiago, não descarta nenhuma hipótese sobre o que pode ter acontecido com a Yolanda. A polícia vem investigando aí as causas desse incêndio. O delegado Felipe Guerrieri está aguardando alguns laudos do IML para aprofundar as investigações. Nos próximos dias, a família da Yolanda deve ser chamada para prestar depoimento. Os parentes da Yolanda disseram que ela era uma pessoa muito tranquila, ela trabalhava como babá e estudava em uma faculdade em Brasília. Ela, inclusive, havia se mudado para o apartamento que pegou fogo há pelo menos 3 meses. Foram os vizinhos que perceberam muita fumaça saindo do apartamento que a Yolanda morava. Eles tentaram ir apagar as chamas com baldes, com água e chamaram o corpo de bombeiros. Assim que os militares dos bombeiros chegaram lá no local, fizeram um rescaldo e encontraram o corpo da Yolanda totalmente carbonizado. A gente, claro, continua acompanhando este caso que gerou muita repercussão aqui no entorno, viu, Tiago? História que ainda precisa de alguns esclarecimentos, né, Danilo? Obrigado por sua participação. Daqui a pouco você volta com a gente.
E a polícia prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Itajá, lá no sudoeste do estado. Ele estava transportando a super maconha. Você já viu, essa droga estava escondida dentro dos pneus do carro. O Arildo Palermo tem os detalhes dessa história pra gente. É muita criatividade, pena que pro lado errado, né, Arildo? Boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham nessa quinta-feira. Realmente é muita criatividade, não dá para dizer que também não é inovação, né? Que os traficantes encontram aí de tentar trazer essas drogas do exterior para dentro do nosso estado. Esse homem de 21 anos foi preso numa operação do Comando de Operação de Divisas. Ele estava transportando 10 quilos da super maconha, que também é conhecida como skunk. Segundo os policiais, a super maconha leva esse nome porque tem uma concentração maior da substância psicoativa aí que tem na maconha, então por isso leva o nome de super maconha, o skunk. E olha só, esse homem disse que conseguiu os 10 quilos da droga na fronteira com o Paraguai e estava transportando para Goiânia, para ser revendido aí na capital. Mas o que mais chamou a atenção realmente é o local onde essa droga estava sendo transportada, dentro dos pneus do carro. Esse homem de 21 anos foi preso, vai responder por tráfico de drogas e a droga, né, toda essa quantidade foi apreendida. Mas olha, Tiago, a gente já veio aqui no Jornal Anhanguera mostrando casos de droga sendo transportada, né, dentro de colchões, de ovos de galinha até, e agora dentro dos pneus de um carro. Realmente é impressionante a criatividade, a inovação dos traficantes, mas ainda bem que foi interceptado a tempo, né, antes de chegar no destino e parar aí nas ruas da capital. Tiago, volto com você. A polícia aí na região sudoeste trabalha bastante nesse ramo aí, né? Obrigado por sua participação, viu, Arildo? Do sudoeste a gente vai para o sudeste, porque por lá 3 ônibus que faziam transporte clandestino de passageiros foram apreendidos na BR-050 em Catalão. A Aline Braga, você já está vendo ela aí, chega agora com todos os detalhes. É com você, Aline, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, esses ônibus foram apreendidos durante uma fiscalização da ANTT que está acontecendo desde o início da semana aqui na região. E o objetivo é apreender, né, esses ônibus que fazem o transporte clandestino de passageiros. Esses veículos que foram apreendidos ontem, eles saíram de Brasília com destino a São Paulo, levando passageiros para fazer aquelas compras lá em Brasília, lá em São Paulo, que muito provavelmente seriam vendidas nas feiras livres em Brasília. E de acordo com os fiscais, esses 3 veículos não tinham nenhuma condição de trafegar. Não tinham estepe, não tinha extintor, o vidro da frente também estava quebrado. Os ônibus estavam cheios de passageiros, são cerca de 60 pessoas, elas foram encaminhadas para um posto de combustíveis às margens da BR-050 e só seguiram viagem depois que as empresas providenciaram outros veículos. Esses 3 veículos continuam apreendidos, eles estão no pátio da Polícia Rodoviária Federal e só vão ser liberados depois que todos esses problemas forem resolvidos. A ANTT lembra que essa operação vai continuar, principalmente para tirar de trânsito esses ônibus aí, né, Tiago? É um perigo. O pessoal comprar passagem, geralmente são passagens mais baratas, mas que não oferecem, esses ônibus não oferecem nenhuma segurança para nenhum passageiro, né? Operação super necessária e as pessoas de casa precisam comprar passagens em lugares seguros, né, Aline? Obrigado por sua participação, valeu! Um mês depois que um caminhão caiu em um córrego na zona rural de Caiapônia por causa das péssimas condições da ponte, nada mudou por lá, acredita? A Tássia Fernandes está chegando com mais detalhes para a gente dessa história. Situação terrível aí, inclusive algumas pessoas tiveram que improvisar a passagem. É isso, Tássia? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Tiago, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Sem uma solução para o transtorno de ficar ilhado ali nos assentamentos, nas propriedades rurais, os próprios moradores da região decidiram pensar numa alternativa. Eles então abriram um espaço na mata e escolheram um ponto do córrego onde o fluxo de água é menor para que eles pudessem atravessar por ali. Nós mostramos sobre essa ponte aqui no J1, né? Os moradores já estavam
estavam reclamando das condições dela, uma ponte muito estreita, sem proteção lateral. E aí, para piorar tudo, um caminhão foi passar pela ponte, acabou tombando e quebrou aí parte da estrutura. A ponte ficou então completamente inviável. Isso aconteceu no mês passado. Na época, nós procuramos a Prefeitura de Caiapônia, que disse que precisava de um prazo de 20 dias para começar as obras de reparo. Acontece que esse prazo já passou e até agora os moradores disseram que nada foi feito. Nós procuramos a Prefeitura novamente, mas não tivemos um retorno, uma resposta de quando uma solução será dada ali para esses moradores. Essa ponte, ela é o principal acesso dos produtores e também de moradores de assentamentos ali da região ao município de Caiapônia, também ao município de Palestina de Goiás. É por onde esses produtores transportam, aí fazem o escoamento da produção de grãos e também de leite. Até existe um outro acesso pelo qual eles não precisam passar pela ponte, mas daí precisam percorrer mais de 40 quilômetros, 40 quilômetros a mais. A gente segue acompanhando essa situação porque realmente o transtorno é muito grande. Eles criaram essa alternativa de passar pelo córrego, mas a preocupação continua porque quando começar o período de chuva, nem dessa forma vai ser possível passar por ali. Tiago. É uma preocupação gigante, Tassi. Isso foi um incidente, A Prefeitura de Caiapônia pediu 20 dias para resolver essa situação, já tem um mês. E aí fica a pergunta, quando é que o povo vai ter prioridade para um governo, Um mês e nada foi feito, as pessoas precisaram colocar a mão na massa. Obrigado por sua participação, Tassi. Abraço para você. Continua a vinheta do QVT, porque tem mais um chamado comunitário, dessa vez no setor Granville, em Anápolis. O pessoal lá do bairro disse que as ruas estão asfaltadas, mas é tanta poeira, que não dá nem para ver esse asfalto. Imagina a sua situação com esse tempo seco, hein? A gente foi lá ver. Os moradores do setor Granville, em Anápolis, garantem que por baixo dessa terra solta tem asfalto. O problema começou quando um grupo de construtores passou a mexer nesses lotes para a construção de casas. Quando eles entram aqui para fazer essas obras, as ruas estavam limpas. Se a gente observar, tem uma grande quantidade de entulhos. Esses entulhos não são retirados daqui. Eles finalizam as obras e os entulhos continuam no local. Os entulhos deixados para trás estão entupindo as bocas de lobo do setor. E aí, quando chegar o período das chuvas, o transtorno vai ser grande. Mas agora a preocupação é com a poeira, que está trazendo problemas de saúde para quem vive por aqui. Infelizmente, de manhã a gente acorda, a garganta chega até a ficar ressecada. A gente não aguenta. Às vezes à noite mesmo eu acordo, faço inalação, porque eu fico muito atacada. Tá difícil. Cansados de esperar uma atitude por parte do grupo de construtores, os moradores estão colhendo assinaturas para formalizar um pedido de providências na prefeitura. Eles querem fiscalização e ter a rotina do bairro de volta. Não está podendo nem pendurar uma roupa no varal, que é um hábito simples, mas a gente não está podendo, porque aqui é poeira 24 horas por dia. Então nada fica limpo, a gente não pode abrir uma janela, a gente não está podendo nem sair com as crianças na rua também. Somos moradores, nós pagamos impostos, todo mundo aqui paga IPTU, está tudo certinho, então a gente precisa dessa melhoria para o nosso bairro. Daniela, é exatamente isso, vocês pagam impostos e precisam ter os serviços aí certinhos, mas não parece ser o caso ali não. Tem o asfalto, mas tem muita poeira. Cadê aí a prefeitura para resolver esse problema? A gente foi atrás de respostas. A Secretaria Municipal de Obras de Anápolis disse que esteve no Granville e que o responsável pela obra se comprometeu a fazer uma limpeza da rua. A secretaria disse ainda que os fiscais ambientais vão monitorar a situação. Precisa monitorar e resolver. Está acontecendo hoje uma ação da PM para cuidar de mulheres que sofreram violência doméstica. É a chamada Patrulha Maria da Penha. Vamos para Anápolis então, porque o Bruno Mendes tem mais informações para a gente sobre essa história. Ô Bruno, todas essas mulheres que a Polícia Militar acompanha estão sob medida protetiva, é isso? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Tiago. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. São mulheres que sofreram algum tipo de violência e agora recebem a proteção da justiça. De janeiro a julho desse ano, aqui em Anápolis, foram registradas 577 medidas protetivas. E hoje, a equipe da Patrulha Maria da Penha está aqui na cidade, numa força-tarefa, visitando 87 casos, 87 mulheres nessa situação. A gente vai conversar agora ao vivo com a Tenente Coronel Michela. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho. Antes de tudo, obrigado pela entrevista. Mas fala pra gente sobre esse trabalho. O que vocês fazem? Vão até essas casas? Conversam com essas mulheres? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. A função da Patrulha Maria da Penha é fazer o acompanhamento de medidas protetivas de urgência, decretadas pelo Judiciário. Então a gente vai até a casa das assistidas e mostra todo apoio e proteção para que ela se sinta segura. Se essas mulheres relatarem algum tipo de ameaça que continuam sofrendo, o que acontece? Nós vamos encaminhá-la para a delegacia, ela vai registrar o descumprimento e se o agressor for pego próximo a vítima, ele será preso em flagrante. Vale lembrar que a descumprimento de medida protetiva é prisão em flagrante. E, Tiago, eu conversava um pouco antes com a Tenente Coronel Michela, ela me falava sobre a importância dessas mulheres estarem também denunciando. Inclusive, existe uma estratégia nova. Conta pra gente, pra quem está nos assistindo sobre essa estratégia. Nós estamos com a campanha Sinal Vermelho, a campanha do CNJ, de Justiça, campanha nacional, que é aquela que a mulher faz o X na mão e mostra. A campanha é feita nas farmácias, com um convênio que fizeram com a farmácia. Mas pode ser feito também, se a viatura chegar, a mulher é vítima de violência, às vezes o vizinho denunciou e a viatura chegou na residência dela, não tiver como ela denunciar, ela mostra a mão, dá uma forma, mostra a mão, faz um X com os braços, que com certeza a Polícia Militar entenderá. O que é importante nesse momento é essas mulheres saberem que elas não estão sozinhas e que tem como denunciar. Inclusive, é esse trabalho também que é importante que vocês fazem, né? Isso, as mulheres, ela tem que conscientizar que ela tem que denunciar, a questão de vizinhos, parentes, tem que denunciar, não pode ser mais uma vítima, porque a violência doméstica ela é um ciclo, ela começa na violência psicológica e termina no feminicídio. Agora, já para a gente partir também para o encerramento, essa operação ela continua, essa força-tarefa vai passar também por outras cidades? Nós estamos hoje começando essa operação aqui em Anápolis, até porque Anápolis é o primeiro lugar de violência doméstica do estado, então nós estamos começando hoje e vamos passar por várias cidades do estado de Goiás. Tá, muito obrigado, Tenente Coronel Michela, e também todos os policiais que estão aqui acompanhando a Tenente Coronel. É isso, Tiago, o importante é sempre denunciar, nunca ficar calado, porque essas mulheres têm que reagir, principalmente em período de pandemia, que tem se observado aumento nesse tipo de ocorrências. Eu volto com você no estúdio. Recado super importante, viu, Bruno? Então você de casa denuncie se estiver passando por qualquer situação constrangedora, só procurar a polícia. Agora, Bruno, você estava sumido aqui do Jornal Anhanguera, pelo menos ao vivo. Bom demais ter você de volta. Abraço, viu? Até mais. Eu amo essa vinheta porque você aparece aqui no Jornal Anhanguera. Vamos começar com a Elisângela, que filmou esse tucano no Lago de Furnas, lá em Itumbiara. Ela disse que parecia até que o tucano estava fazendo pose. É que ele sabia que ela ia fotografar ou filmar, né? Bom demais. A Gláucia mandou pra gente essa foto do pôr do sol em Goiatuba. Olha só que foto linda. Ela disse que estava pedalando com os amigos e parou para fazer essa foto. Belo registro. Olha que fofura, esse vídeo foi enviado pelo Carlos Albertos. Olha, uau, que legal. Ele é de Porangatu e mandou um vídeo da filha, a pequena Lívia, nas primeiras horas de vida dessa lindeza aí. Obrigado por compartilhar com a gente, Carlos. Muita saúde para todos vocês. Aí, você mandou um abraço aqui? Quer que eu leia seu nome agora? Tem um monte de participação. Deixa eu abrir meu celular. Olha só. Boa tarde, Tiago. Parabéns. Você apresenta o jornal muito divertido. Às vezes dá, às vezes não, né? Gosto de assistir e me divirto, até saio da depressão. Manda um abraço hoje para mim. Olha que legal. Me emocionou aqui, hein? Ontem não deu tempo de falar. Rosângela de Anápolis. Obrigado, minha querida. Continue assistindo a gente. Bom demais receber esse retorno de vocês.
Cleonice de Goianésia, Otávio de 7 anos, de Centralina, Minas Gerais, está ligadinho aqui com a gente. Ontem eu recebi um recado muito importante, alguém dizendo que gosta de assistir ao Jornal Anhanguera porque aprende um monte de nome de cidades. Essa eu não conhecia também. Centralina, Minas Gerais. Luiz Carlos e Alessandra em Caldas Novas. Emival de Anápolis, meu chefe falou comigo e eu não entendi nada. Fala de novo, amigo. Você falou alguma coisa comigo, não? Para continuar mandando abraço, tá bom. Sara e Vandel de Cidade Ocidental, Luiz Antônio de Itumbiara, Nelly de Novo Gama, Cacá Lima de Lusiane, abraço para todo mundo aí. Marcelino e família de Cidade Ocidental. Sou Hilda Alves de Rio Verde, sou sua fã desde quando trabalhava aqui. Manda um abração para os meus filhos e para minha neta Aline. Abração para todo mundo aí de Rio Verde, eu gosto demais dessa cidade. Faz muita falta aqui, viu? Claudineia Ribeiro Abadiânia, Luciano de Itumbiara, Arthur e Alice de Goianésia, Nélio de Caldas Novas, Jean Carlos de Catalão. Abraço para todo mundo, daqui a pouquinho tem mais abraço, porque agora é hora da previsão do tempo. No norte, máxima para hoje é de 34 graus. No oeste de Goiás, 35. Centro e sudoeste fica em 32 graus. No leste, 30 e no sul, 32. Não tem previsão de chuva para todo o estado. Destaque de hoje vai para cidades de Catalão, com umidade de 24%, Jataí 22%, Lusiânia 25% e Itumbiara 23%. Tem que tomar muita água, porque você viu aí na previsão, para cada região que o tempo seco predomina, hein? Lá na região do entorno a coisa não está diferente, não. Por lá já não chove há quase 100 dias e o resultado disso é a queda na umidade relativa do ar, que chegou a 15%, nível bastante crítico já. O Danilo Moreira preparou uma reportagem para a gente sobre isso. O verde de outras estações deu lugar à vegetação amarelada. A massa de ar seco estacionada na região centro-oeste faz com que a temperatura fique lá nas alturas e impede a formação de nuvens. É um céu azul sem concorrência e desse jeito a chuva não vem. Mas o que fazer para amenizar essa situação? Tomar muita água, se hidratar bem, muito hidratante. Para fazer exercício físico, só se for assim, debaixo das árvores, para aproveitar a sombra. O ar livre tem essa vantagem, né? Em academias, a gente tem essa restrição. Neste período do ano, a umidade relativa do ar costuma atingir níveis críticos, bem abaixo do ideal. Nos últimos dias, aqui na região do entorno, ela chegou a 15%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar esteja entre 50% e 80%. Nesse período agora, a gente tem uma atmosfera sempre mais seca e muitas vezes quando começa a predominar as temperaturas mais elevadas, a atmosfera quente e seca, faz com que essa umidade do ar baixe mais ainda. É bom tomar bastante cuidado. Os meteorologistas dizem que a umidade vai continuar baixa durante o mês de agosto. Agora que a gente vai chegar ao período mais crítico, né? O período mais crítico é exatamente entre a segunda quinzena de agosto e o mês de setembro, quando as temperaturas exatamente chegam a valores elevados, temperatura na faixa dos 35 graus, aí a umidade cai mais ainda porque a atmosfera fica mais seca. Nesta época do ano, os incêndios na vegetação também são frequentes. E se juntar fumaça, baixa umidade e calor, não tem saúde que aguente tantos efeitos. Mas existem recomendações para driblar tudo isso. Está sempre andando com sua garrafinha, se hidratando durante todo o dia, está sempre colocando ali um balde com água, para aumentar, né, aquele vapor subir, para que possa aumentar aquela umidificação no quarto. Dicas importantes. O Hospital de Campanha de Itumbiara, lá no sul do estado, está com mais de 100 vagas de emprego. E quem tem mais detalhes para a gente é o Emerson Ferreira. Boa tarde, amigo. Suas informações.
Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Coisa muito boa, né, Tiago, poder falar de emprego, oportunidade, já que muita gente perdeu aí esses postos de trabalho, né, durante a pandemia. Essa é a oportunidade de trabalhar aqui no Hospital de Campanha de Itumbiara. O hospital foi inaugurado no final de junho e agora está com mais 100 vagas para atender essa demanda. E são vagas para várias áreas. Eu vou destacar aqui algumas. Tem vagas para enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, técnico de laboratório, auxiliar de farmácia e auxiliar de almoxarifado. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 3.400. Para algumas vagas não é preciso ter experiência. Os interessados podem entrar em contato pelo seguinte telefone: 62 3956 5860. É uma ligação em número fixo, mas também é o WhatsApp. Vale também mandar uma mensagem aí para obter mais informações. A previsão é de que as contratações comecem nessa semana e também na semana que vem. Mas não para por aí não. Tenho mais vagas de emprego agora para a região de São Simão. Isso porque uma empresa de ferrovias vai construir um terminal lá no município. E para isso está com 139 vagas disponíveis. E também há vagas para Rio Verde e Anápolis. Não há restrições de gênero e nem de idade. Eu destaco aqui os cargos: especialista, líder coordenador de operações, operador de terminal, auxiliar de operações, analista de tecnologia e analista de planejamento. Também há vagas para ensino médio e ensino superior. Se você se interessou por uma dessas vagas, acha que se enquadra nesse perfil, é só procurar nosso G1 Goiás, nosso portal de notícias. Lá tem todas as informações, tanto aqui para o Hospital de Campanha de Itumbiara, quanto para esse terminal lá de São Simão. Essa é uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, se você se enquadra, não perca tempo. Vai lá, acessa o G1 Goiás, pega todas as informações e se inscreva. Isso aí, Tiago. g1.com.br/Goiás, recado super importante do Emerson. Até semana que vem, né, Emerson? Exatamente, tem que correr, viu? Não pode perder essa oportunidade. Corre lá para garantir a sua inscrição. Aí, tem que correr. Obrigado, amigo. Valeu demais. E tem mais oportunidade de emprego, dessa vez em Jataí. Uma empresa está com 12 vagas para motoristas. É preciso ter experiência de 3 anos como motorista de carreta, curso MOP, CNH e experiência em bitrem. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail nayaramonteiro@transpedrosa.com.br. Tem também o WhatsApp, tá tudo no seu vídeo aí. Se você ficou interessado, corre, pega o celular e faz uma foto. Eu vou ler o WhatsApp agora, é o 34 99253 0417. E tem mais oportunidade lá em Jataí. Tem vaga para operador de pulverizador. Os interessados podem enviar currículo para escritório@grupotombini.com ou, para mais informações, entrar em contato pelo telefone 64 99646 0367. Quem vai atender é o William. Ache o meu pet. A Thaísa de Rio Verde procura pela cadelinha, essa que você vai ver na foto aí. Ela desapareceu na Vila Mariana. O contato, para quem tiver informações, é o 64 99237 31 33. Vamos para o intervalinho comercial, 12h29. A seguir eu te conto que teve apreensão de carga de madeiras e grãos em Lusiânia. Esse é o destaque do Danilo Moreira. Essa apreensão aconteceu durante uma abordagem do Comando de Operações de Divisas aqui na região do entorno. Tinha carga avaliada em R$100 mil, mas sem nota fiscal. Aí não pode, né? Daqui a pouco todos os detalhes. Pode de jeito nenhum, viu, Danilo? Estou te esperando com essa informação. E direto de Pirinópolis, a gente fala da reabertura do turismo prevista para amanhã, depois, de 4 meses. Não é isso, Liz Mendes? É isso mesmo, Tiago. As pousadas e hotéis e os atrativos também aqui da cidade estão fechados desde março. Então a expectativa aqui na cidade, os preparativos também para essa retomada do turismo estão a todo vapor. E daqui a pouquinho aqui, direto da Igreja do Bonfim, a gente traz todos os detalhes para vocês.
Daqui a pouquinho, então, todas as informações com a Liz Mendes, direto de Pirinópolis. E agora a Natália de Anápolis vai me ajudar a chamar o intervalo. Não saia daí! Jornal Anhanguera volta já!